E aí, pessoal, o que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson, do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de desenho técnico. Vamos lá! Antes de dar início ao nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal se não for inscrito, ativem o sino para ser lembrado dos próximos vídeos. Se puderem compartilhar, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo e comentem, pois o comentário de vocês sempre é importante para que eu melhore os vídeos. Lembrando que essa aula ela faz parte de uma sequência que está em uma playlist chamada Desenho Técnico. Então, se você perdeu algum vídeo anterior, acessem essa playlist que você terá acesso a todo o assunto. Nunca esqueça de ver o passo a passo em cada vídeo, pois assim você consegue observar como se faz, como se executa cada desenho. Observe primeiro como se faz, depois tentem fazer sozinhos. Assim o conteúdo vai ficar mais fixado em sua mente. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Perspectiva isométrica de modelos com elementos paralelos e oblíquos. Nós já vimos as perspectivas isométricas com modelos simples, um prisma retangular como este que está aqui ao lado. Mas nós sabemos que grande parte dos objetos tem formas muito mais complexas. Nesta aula nós vamos ver perspectiva com modelos paralelos e perspectiva com modelos oblíquos. Perspectiva isométrica de elementos paralelos. Nós sabemos que toda perspectiva ela deriva, ou seja, ela parte da perspectiva de um prisma retangular. Depois que fazemos aquele prisma que a gente chama prisma isométrico, ou prisma principal, nós retiramos as partes que não queremos para poder formarmos as perspectivas das peças que a gente pretende desenhar. Então o prisma ele sempre vai ter um comprimento, uma altura e uma largura. Então vamos ver a sequência de construção de perspectiva isométrica com elementos paralelos. Então sempre nós desenhamos primeiro o prisma isométrico, que parte dos eixos isométricos e das paralelas. Depois, em cada face, nós vamos traçar linhas paralelas aos eixos isométricos para fazer o recorte desse prisma. Nesse caso aqui, na lateral direita. Depois passamos as paralelas na vista superior e depois na lateral esquerda. Quando completamos os traçados das paralelas, apagamos as linhas que não desejamos, que esteja no desenho. Perspectiva isométrica de elementos oblíquos. Os modelos prismáticos também podem apresentar elementos oblíquos, ou seja, os elementos oblíquos são aqueles que não são paralelos aos eixos isométricos. Partimos também de um prisma isométrico e depois recortamos a parte chanfrada ou a parte oblíqua, como vemos aqui nessas figuras. Iniciamos fazendo o prisma isométrico a partir dos eixos isométricos. Em cada face traçamos as linhas que desejamos. No caso, essa daqui não está paralela aos eixos. Depois traçamos as linhas paralelas aos eixos. E depois fechamos o prisma e retiramos as linhas que não nos interessam. Agora, pessoal, nós vamos fazer perspectiva de um prisma com elementos paralelos. O que é que significa isso?
O primeiro prisma que a gente fez foi um prisma simples, um prisma retangular. Agora, nós vamos criar recortes nesse prisma, mas sempre com elementos paralelos aos eixos isométricos. Então, da mesma forma, a gente vai criar. Primeiro a gente traça os eixos isométricos. Tracei os eixos isométricos. Utilizando papel reticulado fica mais fácil, né? Depois que eu traçar os eixos isométricos, eu vou fazer o prisma isométrico. Então, o prisma isométrico. Completar o meu eixo isométrico fazendo o prisma. Vamos chamar esse prisma de prisma principal. Então, esse prisma aqui, a partir dele, eu vou fazer os recortes para criar a minha peça. Então, ó, em cada face eu vou fazer esses recortes. Eu vou começar por essa face aqui. Ó. Essa linha aqui vai ser paralela aos eixos, então são elementos paralelos. Essa outra linha aqui é paralela ao eixo vertical. Aqui, ó, já passei outra linha que é paralela a esse outro eixo aqui. E aqui é outra paralela. Agora, eu vou passar a parte interna, né? A partir desse ponto aqui, paralela também, sempre seguindo as linhas isométricas. Fiz esse e fechei aqui. Então, como eu estou fazendo com essas canetinhas, para ficar melhor no vídeo, eu não vou apagar. Mas depois que a gente termina isso aqui, essas outras linhas aqui deverão ser eliminadas, né? Apagadas. Então, faz primeiro o prisma com um traçado bem leve, para ficar fácil de apagar, e depois faz o traçado do prisma principal, né, da peça principal, com um traçado mais forte. Né? Quando você vai pegando experiência, você já pode ir fazendo direto sem fazer o prisma principal. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, passar um lado todinho, faria primeiro um lado, seguindo as linhas isométricas do reticular, depois passaria as minhas larguras, as linhas paralelas, passando por cada ponto desse, formando minhas larguras. Perceba que eu passei todas as paralelas. E agora é só fechar. Então, terminei de fazer a peça sem precisar fazer o prisma principal. Mas eu aconselho que sempre comece através do prisma principal. Agora, pessoal, nós vamos ver a perspectiva isométrica com elementos não paralelos, ou seja, elementos oblíquos, linhas oblíquas, que não são paralelas aos eixos isométricos. Então, da mesma forma, passando o prisma, os eixos isométricos, passei os eixos Z, X e Y, né? Então, eu tenho aqui minhas distâncias já marcadas através desse papel reticulado. Vou fazer o prisma principal. Fazer o prisma aqui principal. E agora eu vou fazer as marcações. Primeiro eu vou fazer as marcações que são paralelas. Então eu vou fazer essa marcação aqui, ó, que é paralela ao eixo Y. E vou fazer a marcação aqui também paralela ao eixo Y.
E agora vou fazer as diagonais, que são as linhas não paralelas. No caso, essa daqui e essa daqui, que são linhas oblíquas, né? São linhas que não são paralelas. No caso aqui é um chanfro, o nome desse recorte aqui, um chanfro nessa peça. E se eu quisesse fazer sem o prisma, também daria certo, né? Você tem que ter uma certa base, em que você vai fazer primeiro uma lateral. Fiz uma lateral todinha. E agora já vou ligar aqui, ó, meu elemento não paralelo. E depois vou fazer as larguras. Então, fiz aqui as larguras e agora é só completar aqui. Ligar esse ponto aqui. Então, para fazer peças com elementos não paralelos, primeiro você faz os eixos isométricos, depois as linhas paralelas aos eixos isométricos, cria o prisma principal e, por fim, liga-se os pontos não paralelos, né? Os pontos, as linhas oblíquas. Agora, utilizando o esquadro, nós vamos fazer um prisma com elementos paralelos. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez com o papel reticulado, primeiro traçamos os eixos isométricos. Como a gente fez no primeiro exemplo, tracei os eixos isométricos usando a angulação de 30 graus. Então, eixo Z, eixo Y e eixo X. Eu vou marcar a altura no eixo Z, vou marcar o comprimento no eixo X e vou marcar a largura no eixo Y. Agora, vou passar as paralelas. Paralela ao eixo Z, passando por Y, paralela ao eixo Z, passando por X. Paralela ao eixo X, passando por Z, paralela ao eixo X, passando por Y. E as paralelas ao eixo Y. Então aqui eu obtenho o que? O meu prisma principal. Agora eu vou marcar os pontos para eu fazer os meus elementos paralelos. Então vou marcar aqui em Z e vou marcar aqui em X. Então em Z aqui eu vou passar a minha paralela aqui. E em X eu vou passar a minha paralela aqui. Agora eu vou passar minhas paralelas verticais. Aí nesse caso aqui eu tenho que fazer mais ou menos nessa altura aqui, ó. E agora as paralelas a X. Fiz um lado, fiz o outro. E agora é só ligar aqui essa parte interna, né, paralela a Y. Então, pessoal, perceba que eu tracei sem me preocupar muito no encontro das linhas. Se eu estivesse fazendo com grafite, depois eu viria aqui e apagaria os excessos, né, as linhas que estão ultrapassando. Então é dessa forma que a gente cria
uma perspectiva com elementos paralelos. Agora, vamos criar uma perspectiva com um objeto com elementos oblíquos, inclinados, que não sejam paralelos aos eixos isométricos, utilizando o esquadro. Da mesma forma, eu vou fazer o procedimento que a gente já conhece, passando os eixos. Passei os eixos. Agora, eixo Z, X e Y. Vou marcar a largura, comprimento e altura. E vou passar as linhas paralelas para formar o prisma principal. Achei meu prisma principal. Agora eu vou fazer os elementos paralelos e depois os elementos oblíquos. Então, os elementos paralelos. Primeiro, a Y. Nessa face e nessa face. Quando eu fiz esses elementos paralelos, eu encontrei esses pontos. E agora, os elementos oblíquos, eu só vou ligar esses pontos. Aí eu não preciso mais me preocupar com essa régua aqui de baixo. Eu vou ter que ligar apenas esses pontos aqui, já que eles não são paralelos aos eixos, né? Aos eixos isométricos. Então está aí a minha perspectiva com elementos não paralelos. Não paralelos aos eixos isométricos. Chegamos ao final de mais uma aula. Por isso eu gostaria de agradecer por vocês terem assistido até aqui. Lembro a vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, assistam ao vídeo quantas vezes forem necessário. E façam todos os exercícios do passo a passo, assim como os exercícios que estão no link no comentário fixo aí embaixo. Espero que vocês gostem e deem continuidade, pois a próxima aula nós vamos ver perspectiva de elementos curvos. Então espero vocês na próxima aula. Até mais!